Olá, amigos. Olá, amigas. Estamos iniciando a Economia e Desenvolvimento desta semana. E olha lá, né? Hoje, o programa inédito é neste domingo, dia 1º de novembro de 2020. Chegamos aí nos últimos 60 dias deste ano que vai ficar marcado na história da humanidade. Vilmar Govinati, tu já está te aprontando para o Natal também, fim de ano, essas coisas todas? Já estou até de máscara nova para o Natal. Agora vamos combinar o seguinte, né? Não me venham com presentes de Natal máscara, né? Acho que agora tem que modificar um pouco a situação de esse trabalho todo que a gente está tendo para conter a pandemia. É verdade. Quem diria, né, que lá no começo da pandemia nós estivéssemos chegando no final do ano ainda com essa questão toda da máscara nos envolvendo aí de maneira muito integral a nós e a humanidade de uma maneira geral. Bom, nós estamos iniciando nossa Economia e Desenvolvimento e, tradicionalmente, nós começamos com esse espaço, conversando sobre contabilidade. E, nesse espaço, o homem da dinastia D'Agostin, o chefe, o poderoso, patriarca, Salésio D'Agostin. Prazer em tê-lo aqui. A responsabilidade sempre aumenta, né? E, Marto, quando vocês comentam fazem esse histórico todo, a responsabilidade é bem maior. Nós queremos te transferir mais responsabilidades, é isso que tu quer dizer, né? Isso não e aí, Vilmar? Mas é com mérito essa responsabilidade. Com certeza. Isso aí é uma coisa que foi conquistada. A gente brinca muito com o professor Salésio, né? E a dinastia do professor Salésio D'Agostin, mas é com grande mérito e para nós aqui do programa Economia e Desenvolvimento, professor, é um orgulho tê-lo conosco, né? Verdade. Assim como o Giovanni, assim como o Juliano, Juliano, toda, né? todos, né? Toda. E do espaço da contabilidade, porque a gente aprende muito com o senhor e o nosso telespectador com certeza também. Aliás, Silvio, o nosso telespectador é impressionante, né? Porque ele está sempre mandando perguntas para o professor Salésio. E perguntas que não vêm só do nosso estado aqui, vêm de outros estados. Como é o caso da pergunta de hoje, do Luiz Carlos Gouveia, que é de Curitiba. Um abraço, Luiz Carlos. E o Luiz Carlos está questionando, professor Salésio, uma tese que o senhor defende em relação ao exame de suficiência. O senhor defende que o exame de suficiência não deva ser administrado, na verdade, após a conclusão do curso. O senhor defende que deva ser administrado o exame de suficiência na conclusão do curso, pela própria instituição, né? Para que os profissionais ali, então, tenham a possibilidade de já saírem prontos para o mercado de trabalho, né? Como condição do estudante receber o diploma, e não depois de ter recebido o diploma. Tá? Então, a pergunta do Luiz Carlos Gouveia são 3 perguntas que eu vou colocar para o senhor fazer sua explanação. Por que o senhor defende essa tese, né, de que o exame seja administrado dentro do próprio estabelecimento de ensino como condição para receber o diploma, né? E se o senhor entende que este exame está cumprindo o seu objetivo, né? E a terceira pergunta que faz o Luiz Carlos Gouveia é como o senhor acha que o exame deveria ser, então, desenvolvido, administrado, enfim. Muito bem. Um bom dia para todos, uma boa tarde, uma boa noite, enfim, esse programa é um programa que ele é reprisado, né? Mas, Gouveia, eu defendo que o exame de suficiência tem que ser aplicado antes do aluno receber o diploma, ou seja, como condição, por uma única razão, porque no momento em que você entrega o diploma para o aluno, e aí depois pede para que o aluno faça um exame para ver se ele está em condições de trabalhar, você está transferindo para o aluno toda a responsabilidade, né, da carga do ensino recebido. Ou seja, a faculdade não se preocupa em qualificar o aluno, dá o diploma e aí ele tem que ser submetido externamente, né, para verificar se ele está em condições de executar a atividade ou não. Então, é por isso que eu defendo essa tese. O aluno ele deveria receber o diploma se ele for submetido ao exame, né, e ver se está em condições, se ele assimilou, se ele recebeu o conteúdo, né, programático, todo o conteúdo, né, para que ele pudesse efetivamente desenvolver a sua atividade. Você sabe muito bem que o aluno, quando entra numa faculdade,
né? Ele tem um único objetivo: eu quero estudar para trabalhar. Ninguém entra numa faculdade para receber o diploma. Se você vai fazer medicina, você quer ser médico. Se você quer fazer direito, você quer ser advogado. Se você quer fazer ciências contábeis, você quer ser contador. Então, o objetivo é trabalhar. Ora, se você recebe toda aquela carga de conhecimento, todos os semestres você tem que cumprir todo o conteúdo, você tem que passar por exames, né, semestre a semestre. O Ministério da Educação fiscaliza o ensino. Ora, se você passa por tudo isso e ainda tem que submeter a um exame, né, parte do princípio que você não está em condições de trabalho. Se você não está em condições de trabalho, significa dizer que o seu curso não está concluído. Então, a conclusão do curso se dá quando efetivamente o Conselho de Contabilidade vai até a instituição, aplica o exame aos seus alunos, né? E esses alunos, se for efetivamente aprovado, efetivamente, então ele recebe o diploma. Então, é isso, por isso. E também um outro item, né? Hoje, nós estamos dando mais valor aos cursinhos do que a instituição regular, do que o ensino. Porque se eu entrego para o aluno o diploma e aí obrigo ele a submeter-se a um exame, o que é que está acontecendo? Eu não estou dando valor ao ensino regular, eu estou dando valor aos cursinhos para fazer com que aquele aluno seja aprovado no exame de suficiência. Está reconhecendo a desqualificação do ensino. Do ensino, exatamente. E que nós temos que inverter isso, nós temos que qualificar, nós temos que reconhecer, é um ensino regular, tá? A segunda pergunta, qual foi dele? Então, é por isso, fui claro? Fui claro, então, na primeira pergunta. Por que eu sou contra? Porque nós temos que valorizar o ensino regular. Se a faculdade não está dando o conhecimento necessário, nós temos que focar nesta faculdade e fazer com que ela dê. Porque o aluno não tem nenhuma culpa, claro que ele tem culpa, mas no momento em que ele passa pelos exames, no momento que ele passa para fazer as provas, para passar de semestre, e se ele foi aprovado sem qualificação, a culpa é da faculdade, a culpa é do professor. E eu, como professor, eu sei como é que a coisa funciona. As próprias faculdades orientam o professor a não reprovar os alunos para não haver evasão escolar, tá? Então, nós temos que realmente focar na instituição de ensino, tá? A segunda pergunta, qual foi? Ele pergunta se está cumprindo o seu objetivo, Luiz Carlos Gouveia, se o exame de suficiência cumpre o seu objetivo. Não, claro que não. Por que não cumpre? Tá? Porque se a faculdade tem por função qualificar o aluno, né, o que nós precisamos é que, efetivamente, né, a faculdade faça isso. O cursinho, esse exame de suficiência, ele não cumpre com seu objetivo porque foi instituído. Não foi para qualificar o aluno, porque se fosse para qualificar o aluno, né, os cursinhos, o exame, eu não precisava aplicar o exame para habilitar alguém. Eu bastaria focar no ensino e pedir para que os profissionais viessem participar de cursos, participar de eventos, né, para qualificá-los. Não, esse exame de suficiência foi instituído como forma de arrecadar dinheiro dos bacharéis, né? Porque não qualifica absolutamente nada. Esse exame de suficiência simplesmente obriga o profissional a decorar normas aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade, normas essas que contraria a lei, porque as normas elas são totalmente inversas ao que a lei estabelece, ok? Ela fere a todos os princípios das ciências contábeis, ok? Obriga o profissional a decorar tudo isso para que ele possa passar no seu exame, ok? Então, isso, ela não está cumprindo com o seu objetivo, não. Se o objetivo é fazer com que o aluno o bacharel seja mais qualificado para o exercício da atividade, evidentemente nós temos que focar nisso e não focar naqueles exames, né, naquelas perguntas onde é só uma total decoreba, onde o aluno obriga o bacharel a decorar aquilo que eles aprovam, e a aprovação essa que é através de um grupo de pessoas e não através das academias, não através dos professores efetivamente qualificados para exercer isso. É como eu digo,
Eles querem fazer com que o profissional fique dependente do conselho para manipular resultado. Isso é a Organização Mundial. A Organização Mundial quer controlar todas as instituições, quer controlar a saúde, quer controlar a contabilidade, quer controlar o direito, quer controlar tudo. Esta organização nós temos que ter muito cuidado. Eles querem fazer com que nós nos transformemos em escravos. E o exame de suficiência é uma forma de nós chegarmos lá. Controlar as nossas vidas. Exatamente. E para encerrar, como é que deve ser desenvolvido esse exame assim? Olha, a coisa é muito simples, Silvio. A coisa é muito simples. Todos nós sabemos quais são as funções que o contador tem que desenvolver, ok? Olha, então você sabe, para ser um contador de uma pessoa jurídica, para ser contador de uma empresa, ele tem que entender de departamento fiscal, departamento pessoal, departamento tributário e departamento de processamento contábil. O que é que tem que ser feito? É simplesmente desenvolver no exame de suficiência o que é um conteúdo sobre departamento fiscal. Como é que ele registra uma nota fiscal de entrada, saída, apuração dos tributos. Muito bem? Então, onde traça, onde aquela prova, onde vai ter uma prova somente para isso. Vamos ver, você tem conhecimento na área fiscal? Aplica isso. No departamento pessoal, como é que se elabora uma folha de pagamento, como é que se faz uma rescisão de contrato, como é que se faz um registro, ok? Ele precisa entender isso, então que faça uma prova focada neste conteúdo. Ele precisa saber das questões tributárias, lucro presumido, lucro real, lucro, enfim, arbitrado, enfim, como é que o LALUR, como é que a coisa funciona. Então tem que fazer uma aplicação focada nesta área. Todos os atos de gestão têm que ser processados para elaborar as demonstrações contábeis. Então, tem que fazer um conteúdo focado nisso. Como é que ele faz essa transformação? Como é que ele registra? Como é que ele apura? Como é que ele faz as coisas todas? Muito bem, isso na área técnica, na área de processamento. Depois, na área acadêmica, saber como é que se faz uma perícia, como é que faz uma auditoria, como é que faz uma análise de balanço, como é que se faz a análise financeira, como é que se faz as análises econômicas, enfim, como é que se orienta o empresário, como é que se faz uma consolidação, enfim, são conteúdos necessários para o contador desenvolver atividade e o exame de suficiência tem que ser focado nessas áreas, de forma distinta, não pode ser uma mistura onde o aluno tem que decorar, onde é uma vergonha. Com todo respeito, vocês que elaboram as provas do Conselho de Contabilidade, com todo respeito, é uma vergonha nacional. Perguntas aonde mandam, colocam a conta e o valor sem dizer qual é o saldo, se é devedor ou credor. Aonde eles dizem o seguinte aqui, ó, manda questão do fluxo de caixa e diz aumento de clientes, coloca entre parênteses. Por que aumenta? Então, por que não bota assim, redução de clientes? Depois assim, aumento de estoque, entre parênteses. Por que aumento? Então bota redução de estoque. Para que fazer uma coisa dessa? Vocês não sabem que, entre parênteses, é um negativo? Se é um negativo, você está dizendo que é aumento, então significa dizer que é redução, então por que não escreve redução? Não, fazem isso para quê? Para transformar os bacharéis, para transformar os profissionais em cobaias, em pessoas que decoram, que não sabem o que estão fazendo. E quem faz isso aqui também não sabe o que está fazendo. Tem que falar a verdade. Os nossos cursos têm que ser focados na verdade, para que o profissional seja efetivamente qualificado. E como está sendo, nós estamos transformando em robôs, simplesmente para cumprir com uma obrigação mundial para transformar os profissionais em cobaias. Isso nós não podemos aceitar. Muito bem. Salércio Agostinho, obrigado pela tua presença e pela forma enfática, né, que está defendendo essas teses importantes e que vem atender à necessidade do aluno, né, do contador, do profissional, tá bom? E esse é o nosso objetivo. Nesse espaço, exatamente, nesse espaço, conversando sobre contabilidade. Olá, muitos de nós fracassamos na vida por falta de persistência. Isso mesmo. Às vezes, elegemos até mesmo um bom propósito, vamos em busca dele, mas no caminho, a menor tempestade, desistimos. A falta de persistência é a responsável por decretar a falência de empresas e de vidas que acabam sossobrando no caminho. Agora, se você faz da persistência a palavra de ordem em sua vida, vai descobrir logo que o senhor fracasso irá enfrentar um adversário imbatível e assim abandonará a sua vida. E esta será plenamente justificada e feliz. Tenha uma boa semana.
Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Um show de humor gaúcho sem palavrão e com muita alegria e interatividade. Zurba Fagundes. Mais de 300 espetáculos no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, nos melhores palcos do Brasil. 2 vezes finalista no Festival da Mentira de Nova Brécia. Atração no Show do Tom. Programa Silvio Santos e Ana Hickman. Teatro, congressos, encontros, jantares, brigas de casal e bocas livres em geral. Zurba Fagundes. Diversão garantida ou seu mau humor de volta. Contrate esse artista gaúcho antes que ele morra de fome. Olá, meus amigos e amigas, telespectadores do programa Economia e Desenvolvimento. No quadro Falando sobre seus direitos, hoje gostaria de tratar sobre alguns aspectos importantes e cuidados do empregador em momento de pandemia e retração econômica. Nós temos a suspensão ou redução da jornada de trabalho, conforme a medida provisória 936 de 2020, que foi convertida em lei 14.020 de 2020, autorizando a redução da jornada de trabalho e, respectivamente, do salário, bem como a suspensão temporária do contrato. Assim, a partir de 1º de abril, os empregadores podem aderir ao programa de enfrentamento ao estado de calamidade pública, devido à pandemia do coronavírus. Como proceder? Mediante acordo escrito assinado entre o empregador e o empregado, o qual deve ser remetido em até 10 dias após a assinatura do acordo ao Ministério da Economia, pelo próprio site do Governo Federal, na página oficial do Programa de Proteção ao Emprego. Os prazos e prorrogação. A medida provisória 936, de 1º de 2020, que dá a redução da jornada de trabalho e salários de 90 dias, suspendendo esses contratos, também por até 60 dias. Temos também o decreto 10.422 de 2020, que dá a redução da jornada de trabalho e salários por 30 dias e a suspensão do contrato de trabalho por mais 60 dias. Depois, advém o decreto 10.517 de 2020, em 13 de 10 de 2020, dando a redução da jornada redução de jornada de trabalho e salários por 60 dias e a suspensão do contrato de trabalho por mais 60 dias. O prazo total são de 240 dias, autorizados para redução da jornada ou suspensão do contrato de trabalho até 13 de dezembro de 2020. Nós temos uma observação. Os empregadores que optarem pelo programa de redução ou suspensão dos contratos ficam obrigados a garantir o emprego dos empregados, pelo mesmo período que foi acordado para a redução ou suspensão. Exemplo, aquele empregador que aderir ao programa e suspender o contrato de trabalho de seus funcionários por 60 dias, ele fica obrigado a garantir o emprego após o término dessa suspensão, pelo mesmo período, 60 dias. A suspensão de contrato de empregado aposentado. É importante observar que os empregados aposentados que aderirem ao programa de redução ou suspensão do trabalho deverão receber a ajuda de custo do empregador, não inferior ao benefício que teria direito na condição de empregado não aposentado. Essa alteração está em vigência desde 6/7 de 2020. A concessão de férias. Outra questão importante diz respeito à possibilidade de concessão de férias neste período de isolamento social.
sendo autorizado o pagamento da remuneração até o 5º dia útil após o início das férias, bem como a possibilidade de pagamento do terço sobre as férias até o dia 20/12 de 2020. Todavia, essas possibilidades foram inseridas pela medida provisória 927 do governo federal, mas a referida autorização legal expirou em 19 de setembro de 2020, quando encerrou a vigência da medida provisória 927. Assim, a concessão de férias após o dia 19 de julho de 2020, é necessário o empregador observar o pagamento da remuneração das férias acrescida de 1/3 até 2 dias antes do início das férias, não valendo mais a possibilidade de prorrogação do pagamento da remuneração e do terço sobre as férias tratadas na medida que não está mais em vigor, a medida provisória 927. Por fim, eu agradeço a audiência, desejo uma boa semana a todos e até o próximo programa. Nesse espaço do nosso Economia e Desenvolvimento, né, estamos recebendo uma grande figura aqui, nosso amigo, Rubens Martins. Como é que está, meu guri? Tudo bem, Silvio? Um abraço, Vilmar. De mesma forma. Muito bem. Bom, hoje nós vamos conversar com essa figura aqui sobre harmonização facial, que, aliás, é uma coisa que é a especialidade dele, né, Tio? Já esteve lá, né? Ou ainda não? Olha, eu acho que não, ainda não, pelo que eu estou vendo, não, né? Viu? Ainda não. Teve. Dá para notar que eu não tive ainda, né? Então tá. Pelo que eu estou vendo, tu não teve lá, não, né? Mas a gente vai levar o Vilmar. Não, vou ter que levar Vamos levar ele. Vou pegar ele pelo braço e vamos... A força. Sob força policial. Tu me ajuda. Vamos levar esse cara lá. Bom, a harmonização facial, naturalmente, é uma coisa importante. Qual é o papel que os fios chamados faciais, exercem nesse processo todo? Bom, a harmonização facial hoje engloba uma gama de procedimentos, né? Botox, preenchimento, fios faciais, peeling facial, e microagulhamento, laser fracionado. Tem uma série de procedimentos, técnicas para ser aplicados para fazer um tratamento tanto de pele quanto uma sustentação, uma firmeza maior na pele, né? E hoje nós temos à disposição no mercado aí os fios faciais, né? Os fios faciais surgiram lá atrás, muito tempo atrás. Nós tínhamos os fios de ouro, né? Foi pela década de 80 ou 90? Foi né? por aí, é. Só que causavam muitos problemas, assim, porque não eram fios reabsorvíveis, né? Então, nós tínhamos os problemas de rejeição, os problemas de ter que remover fios, né? Existiam uns fios russos também que eram não reabsorvíveis, né? Os fios russos que, quando causavam um tipo de rejeição, era difícil a remoção dele. Então, a gente tinha que fazer uma outra cirurgia, causava cicatrizes nos pacientes. Mais estragos, né? Então, de um tempo para cá, surgiram novas tecnologias e tudo mais. Hoje nós temos fios de PDO, polidioxinona, que são fios reabsorvíveis. Tem fios de PLLA, que são poliláticos, né? Tem os fios de PCL, prolactona, que são os fios também de estimulação facial. E, basicamente, são 2 tipos de fios. Assim, a grosso modo, 2 tipos de fios. Os fios lisos e os fios espiculados. Os fios lisos, eles têm uma característica que esse material, ele estimula a produção de colágeno. O material que é fabricado fio, né? Então, a gente coloca na face e outras partes do corpo também, os biomédicos e médicos, né, que atuam na região de colo, região de glúteo, perna, joelho, tudo se aplica a esses fios para estimulação de colágeno e dar mais firmeza para a pele. E nós temos também os fios de tração facial, que são os espiculados. Ele é como se fosse um fio com garras, né? Como se fosse um fio farpado. Fio farpado. Fisgas, né? E no momento que nós introduzimos o fio, ele fica dentro de uma cânula. Nós introduzimos o fio com a cânula. Quando nós removemos a cânula, o fio fica lá dentro do tecido, né? E a gente consegue fazer o tracionamento dos tecidos. Então, esses fios são da onde agora? Tu falaste em fios russos, esses aí atuais. Os fios russos são os mais antigos, né? Nós temos hoje esses fios mais modernos aí, que são... A maioria deles vem da Coreia do Sul. Os fios mais
os que tem mais no mercado e vem da Coreia do Sul. São fios muito bons. A Coreia do Sul, fantástica, né? Produz tecnologia. Doutora, a aplicação, a gente sempre se preocupa também com o método, assim como é feita essa administração desses fios, né? Porque, na verdade, eles são introduzidos, é subcutâneo, é invasivo, vamos dizer assim. Sim. Tá? E isso aí, ele é absorvido depois que o senhor falou, né, que os anteriores, os mais antigos, não eram absorvidos e havia problema de rejeição. Esses atuais são absorvidos pelo organismo e a colocação deles é muito dolorida, tem que fazer anestesia local. Como é que funciona esse processo, Sim. doutor? Os fios lisos, eles têm uma cânulazinha ou uma agulha, né, de inserção muito fininha, né, 27G, 26G, então 25G. Então são agulhas extremamente finas. Muitas vezes não precisa nem anestesiar. O paciente não sente desconforto. É mesmo? Na introdução dessas cânulas mais finas, né? Mas os fios de tração facial, que são insertos dentro de cânulas mais grossas... Esses vão puxar mesmo. 19G, 21G, esses necessitam uma anestesia local, né? Mas muito pouca coisa, assim, geralmente no ponto que será inserido a cânula, né? No ponto que será colocada a... Quais são as regiões assim mais que o pessoal mais procura, que as pessoas mais gostariam de resolver? É problema de olhos, é problema de testa? Hoje nós temos fios praticamente para substituir muitos procedimentos de preenchimento. Por exemplo, olheiras, né? Hoje nós temos fios específicos, lisos, né? Com cânulas bem fininhas para serem aplicados na região de olheira. Porque a olheira, muitas vezes, o problema aqui é a sustentação desse tecido, né? Às vezes nós temos bolsas aqui, ou tecidos, ou ocorre uma reabsorção óssea e tudo mais, que causam um afinamento dessa pelezinha e começa a aparecer os vasos, aí fica aquela olheira escura. Então, nós temos fios que estimulam colágeno e dão firmeza para dessa região aqui E esses aí, no caso, é de tracionamento? Não, esses são os fios lisos de estimulação de colágeno, né? Tá. Então, nós temos para rugas em contorno dos olhos, rugas desse sulco nasogeniano, rugas dos lábios, aquele código de barra, famoso código de barra, rugas na testa. Tudo isso para essas ruguinhas e estimulação de colágeno facial, tanto aqui na região do malar, tudo mais, a gente usa os fios lisos, né? Os fios de tração a gente usa mais para fazer lifting facial. O que é o lifting facial? É aquele caso que a pessoa já tem uma certa perda de sustentação da face, né? Além dos preenchimentos de malar e outros procedimentos que a gente faz também, a gente faz o lifting com fios. A gente passa de 2 a 3 fios aqui na face, através de um pertuito aqui pela região do zigomático, do arco zigomático, e faz o tracionamento da face com esses fios. Também para a região de pescoço. Às vezes a pessoa tem uma flacidez, a gente faz, às vezes, procedimento de lipoplastia na região de pescoço. Tanto lipo com cânulas ou lipoenzimática, né, que a gente aplica enzimas que dissolvem essa gordura, mas às vezes fica flacidez. E essa flacidez a gente resolve também com fios. Uma boa parte com fios. Doutor, esses fios, de modo geral, eles têm qual é a duração para refazer de novo o processo? Os fios, em geral, eles são reabsorvidos em um prazo aí de 3 a 6 meses, tá? Mas o que acontece? Eles produzem, ao redor deles, fibras colágenas, né? E essas fibras continuam dando sustentação para aquela pele, né? Então, num fio de tração, por exemplo, nós tracionamos a pele fica reposicionada, forma uma rede de fibras, né? E essas fibras permanecem aí por até 1 ano e meio, 2 anos, né? Bom, o pessoal que está interessado, por exemplo, aí fazer essa repaginação, né? Essa harmonização Pedir um facial, cartãozinho né? para o doutor depois. Não, isso aqui, O Vilmar a gente vai pegar. Esse caso aí tem solução? Né? Tem jeito. Tem solução esse caso aí? A gente vai melhorar, né, Vilmar? Doutor, muito obrigado pela sua presença aqui, né? De nada, senhor. Um rápido intervalo, nossa economia e desenvolvimento volta já já. Ser gaúcho é preservar as tradições,
É valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Hoje eu quero falar sobre resiliência, que é a capacidade de sofrer com as dificuldades da vida e seguir adiante, de cabeça erguida. Por isso eu lembrei da minha velha faca. A minha velha faca é um exemplo para mim, feita de aço resiliente, de vez em quando, na lida até perde o fio, mas basta uma chaira para voltar ao normal e sair cortando com perfeição. Segue a prumo o dito que o que não mata, fortalece. Por isso eu não vendo nem troco. Coisas sem valor para alguma maioria podem ser caras para nós, tão valiosas que ninguém consegue comprá-las apenas com dinheiro. Tudo que se pode pagar com dinheiro é barato. Perdi as contas das alegrias que participamos eu e a minha faca, o meu velho objeto que me ajudava a cortar o gosto ruim das coisas. Não lembro de nenhum churrasco triste, mas quem já não chorou na volta de um fogo? Eu já fiz aniversário escorrendo a água dos olhos e tive que aproveitar as lágrimas para lavar o rosto e entender que a paisagem precisaria mudar. Levei-a junto comigo, presa na cintura. Tudo passa e cicatriza. A minha velha faca, companheira, é professora na arte de cortes e cicatrizes. Manter a imagem de quem estimamos por perto é uma estratégia para não esquecer a alegria da vida. Junto do meu objeto de aço forjado no fogo, eu guardo fotos de quem amo e que não se importam com a minha utilidade ou inutilidade. Minha faca é um exemplo. Com ela cortei o tempo e ganhei rasgos no rosto, mas o couro ainda aguenta e os dados estarão sendo rolados até sobrar só o osso. Muito obrigado e até a próxima semana. Neste terceiro bloco do programa Economia e Desenvolvimento, estamos aqui tendo a alegria de receber a Alessandra Oliveira. É isso, né, Alessandra? É isso. Que é astróloga, é professora de astrologia e ainda também tem a função de terapeuta transpessoal. Aliás, eu vou pedir, acho que o telespectador também tem essa curiosidade. O que é ser terapeuta transpessoal, Alessandra? A terapia transpessoal, a gente trabalha com as pessoas desenvolvendo a personalidade, todas as características positivas e tentando desbloquear as nossas barreiras e as dificuldades que a pessoa tem, trabalhando também, integrando todas as partes da vida, que seria o corpo, a mente, as emoções e o espírito também, onde a gente trabalha também as questões energéticas. E aí faz um trabalho que engloba tudo. É como a gente fala que a pessoa ela é um ser inteiro e ela precisa integrar todas as partes. Não, tem um fundamento muito grande, porque a gente sabe que dependendo do estado de espírito da pessoa, inclusive certas situações somatizam, transformam em doença, ou vice-versa, Pode a pessoa ter alguma situação, não sei se estou errado, me corrija por favor, se eu estou no caminho certo, Alessandra, mas pode a pessoa ter algum problema na matéria, no seu corpo, e o próprio espírito consiga superar. É isso mesmo? Isso é ser a transpessoalidade? Exatamente, essa é a transpessoalidade. A gente trabalha através dos florais, eu trabalho com os florais Joel Aleixo, a gente trabalha também... Florais de Bach? Não, eu trabalho com os florais alquímicos Joel Aleixo, que eles são uma derivação dos florais de Bach, Sim. Só que eles são
dentro de todos os tipos de florais que eu já estudei, eles são os mais potentes, mais intensos. Eles realmente, digamos assim, ao longo de 6 meses a gente consegue fazer uma transformação na vida da pessoa. Mas aí a gente trabalha as questões emocionais que geram doenças, mas às vezes essas doenças elas nem existiram, elas não se formaram no corpo ainda. E elas estão ainda muito na emoção, digamos, a gente fala no corpo emocional. E tu consegue transformar para que ela não se aloje e não se transforme em uma doença física. Em compensação, quando a pessoa tem uma doença física, a gente faz um trabalho paralelo junto com a medicina, os médicos vão fazendo o seu trabalho e a gente, inclusive o Ministério da Saúde aprovou a terapia floral, como as PICs que a gente fala, que faz um trabalho paralelo, onde a gente começa a trabalhar no campo emocional, no campo energético da pessoa e ela responde muito mais rápido aos tratamentos dos médicos, de câncer, de tudo que é tipo de doença. A gente, dentro da alquimia que a gente estuda, da terapia transpessoal, a gente acaba entendendo que quando a gente começa a trabalhar as doenças, às vezes tu tem um resfriado, daqui a pouco esse resfriado evolui para uma pneumonia, daqui a pouco vai evoluir para uma doença mais grave de pulmão. Isso tudo são, muitas vezes, emoções que estão ali que não foram trabalhadas e digeridas. E quando ela trabalha no início, tu consegue evitar que isso se desenvolva para algo mais profundo e mais intenso. No caso, evita, inclusive, a passagem pela depressão, certamente. Com certeza, exatamente. É como se tu trabalhasse antes. Evitando a depressão. Evitando. Mas se chegou lá, a gente faz um trabalho paralelo junto com a medicina. E também. Por isso, exatamente. Por isso que eu até agora estudo neurociência, porque eu acho que a gente tem que usar... Eu acho que a espiritualidade, a transpessoalidade, ela tem que caminhar junto com a ciência e junto com a medicina. E aí a gente faz um trabalho paralelo para mim entender mais fortemente assim, vamos trabalhar com o psiquiatra junto e com as terapias junto. Você é uma estudiosa deste assunto de espiritualidade. Sim. Aliás, nós estamos, Alessandra, na semana dos finados, nossos entes queridos que já se foram e deixaram aí a gente com saudade, com recordações, etc. Né? Dentro desse contexto da semana dos finados, qual é o trabalho que tu, digamos assim, tens, qual é o trabalho que tu faz, qual é a orientação que tu dá, porque é uma semana, vamos combinar, né? É uma semana de saudade, é uma semana que a gente pensa com alegria nas pessoas, mas pensa com saudade porque gostaria que aquelas pessoas ainda estivessem com a gente, né? Sim. Finados, ele é um momento muito interessante, muito importante, essa época, ela acontece bem no signo de Escorpião, que a gente fala, quando o Sol está no signo de Escorpião, que fala também das nossas mortes e dos renascimentos. Então, é um momento para a gente olhar para o passado, a gente lembrar das pessoas, a gente realmente olhar para aquilo, olhar para as pessoas, relembrar, mas depois, como é que eu digo assim, depois deu. Não vamos ficar sofrendo, vamos olhar, vamos honrar, vamos lembrar, vamos... honrar os nossos antepassados, mas depois a gente vira a cabeça para frente e vamos seguir em frente. Porque senão acaba trazendo aquela depressão, sim, aquela tristeza que não é necessário. É importante que a gente lembre do passado, inclusive com as coisas que a gente não serve mais na nossa vida. Aproveitar esse momento não só para as pessoas que já se foram, mas para situações e para coisas dentro da nossa vida que não servem mais. Aproveitar para aquilo que tu quer mudar na tua vida, que não tem mais sentido, olhe para aquilo e depois deixe passar. Sim. E dentro desse quadro, Alessandra, que tu colocas, que é assim, a gente olhar para o passado, lembrar das situações de convivência que tivemos com aquelas pessoas que foram nossos antepassados, e o legado que fica destas pessoas, a parte positiva, principalmente para a gente transmitir para os nossos sucessores, porque um dia também nós seremos o passado. Isso. É importante a gente olhar para esse legado, sim, sempre, e construindo ele. Mas acontece que as pessoas acabam se apegando e a gente observa que quando as pessoas morrem, elas viram santas. Uhum. A gente esquece das coisas positivas e das coisas negativas. A gente guarda só o positivo. A gente tem que desmistificar, dessantificar as pessoas. Todo mundo tem seus defeitos e suas qualidades. Acho que é um momento da gente viver, olhar e lembrar desse legado, mas levar para frente aquilo que a gente precisa construir de novo e não ficar chorando, porque não ficar naquela depressão, naquela tristeza. Vamos matar aquela saudade, lembrar naquele momento, mas depois vamos seguir em frente. É importante olhar, mas é importante também saber que precisa seguir em frente. Sim. Tu acreditas na reencarnação, Alessandra? Acredito. Sim. Sim. Dentro da espiritualidade. Dentro da espiritualidade. As pessoas
elas acabam retornando em outros corpos e muitas vezes com outras funções, porque dentro dessa espiritualidade da reencarnação há uma crença também de que todas as pessoas vêm à Terra para uma missão. Exatamente. E isso está dentro do teu estudo de astrologia, de transpessoalidade, etc. Exatamente. Eu estudei já espiritismo, católico, várias religiões. E eu não me considero nenhuma nem outra. Como eu digo assim, eu sou universalista. Sim, tu és uma estudiosa. Exatamente. Algumas coisas servem de uma religião, elas explicam, a religião espírita explica muita coisa. A própria fé de Cristo e de Deus, ele explica outras coisas e é como se elas se completassem. Cada uma traz um complemento. E a própria, dentro da astrologia, a gente enxerga como se a vida fosse em processos de evolução. As dificuldades são coisas que a gente tem para ir melhorando. E dentro da astrologia, a gente enxerga a idade da alma, como a gente fala. 2 mapas iguais, irmãos gêmeos, que vivem a vida de forma diferente. E por isso a astrologia não foi aceita pelo mundo científico. Porque 2 pessoas com o mesmo mapa teriam que viver da mesma forma. E não é assim. Porque existe aquela coisa, a questão da idade da alma, de quanto dentro da caminhada a pessoa trabalhou, a pessoa evoluiu, a pessoa estudou, para ir subindo nesse processo de evolução e refinando, deixando os seus desafios cada vez mais sutis, mas eles vão estar ali. Sim, e dentro dessa situação do retorno da pessoa em outro corpo, tá? É possível que a gente ouve falar muito sobre a possibilidade da pessoa ter uma vida, digamos, a nossa vida hoje. Dependendo do tipo de condução que a gente der a esta vida, se for uma condução para o bem, se não for uma condução para o bem, etc., numa outra vida, isso viria como uma espécie de penitência àquela vida, ou até de, vamos dizer, contemplar, teve uma vida bem regrada, uma vida trabalhando para o bem, uma vida trabalhando para o próximo, solidariedade. Quando retornar, vai ser contemplado por este trabalho que fez essas boas ações ou punido se foi uma vida desregrada? Eu acho que, assim, dentro das 7 leis do universo, uma das leis se chama a lei da ação e da reação, que a própria ciência também agora explica. E eu não acredito que necessariamente tu precise morrer e reencarnar de novo para colher isso. A partir do momento que a gente começa a mudar a nossa forma de enxergar, a trabalhar com as pessoas de forma mais regrada, a ter isso, as nossas dificuldades, e dentro mesmo da astrologia a gente tem vários bloqueios e dificuldades que a gente vai passar ao longo da vida, elas vão se sutilizando. Então, não necessariamente tu precisa morrer e esperar plantar para te colher lá na outra existência. Tu pode colher nessa aqui mesmo. É verdade. Então, assim, quanto mais sutil, e a gente fala de frequência energética, quanto mais a gente vai evoluindo dentro da nossa frequência, trabalhando na energia do amor e da caridade, da prosperidade, até a prosperidade, a abundância, elas vêm para nós quando a gente trabalha. E quando tu acorda, assim, irritado, bate o dedo, aquele dia fica turbulento, porque tu baixa a tua frequência e tu começa a colher naquele momento. Eu não acredito que tu vai colher lá só na outra encarnação. Tu vai colher nessa. Mas existem coisas, digamos assim, situações que a gente nos está predestinado a passar, que a gente não tem como, digamos assim, fugir. E elas são difíceis. O que muda é a forma como a gente vai olhar para isso. Alessandra, já estamos nos encaminhando para o final do programa. Qual é o teu contato para as pessoas irem até a tua pessoa para procurarem a tua orientação? Então, eu atendo pelo WhatsApp, que é 984051156. E se a pessoa quiser fazer um atendimento online, a gente está atendendo agora, para se achar, para achar uma direção, para começar esse processo de transformação, a gente está aberto a atendimento. Muito obrigado, Alessandra. Sempre uma alegria ter a tua presença aqui no programa Economia e Desenvolvimento, e retorne sempre, por favor, que a gente precisa desse tipo de luz, de iluminação, de orientação. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto
Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Um show de humor gaúcho sem palavrão e com muita alegria e interatividade. Zurba Fagundes. Mais de 300 espetáculos no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, nos melhores palcos do Brasil. 2 vezes finalista no Festival da Mentira de Nova Brécia. Atração no Show do Tom. Programa Silvio Santos e Ana Hickman. Teatro, congressos, encontros, jantares, brigas de casal e bocas livres em geral. Zurba Fagundes. Diversão garantida ou seu mau humor de volta. Contrate esse artista gaúcho antes que ele morra de fome. Neste último bloco do programa Economia e Desenvolvimento, estamos recebendo a doutora Débora Morales, que é esteta cosmetóloga. Espero tenha acertado, doutora Débora, a pronúncia desta nova profissão, que para mim é novidade. E a senhora é graduada no curso superior de Estética e Cosmetologia, é isto? Isso, exatamente. Em primeiro lugar, um prazer estar aqui, obrigada Prazer pelo convite. É nosso, doutora. Sim, eu sou esteta cosmetóloga, né? Quem fez a faculdade de Estética e Cosmetologia. E essa faculdade é reconhecida pelo MEC, já tem o seu registro, tudo certinho. Sim, ela é reconhecida pelo MEC e a profissão já é regulamentada em lei desde abril de 2018. Sim. E o que é ser esteta cosmetóloga? O que faz, Débora? Esteta cosmetóloga é o profissional, como eu falei anteriormente, graduado em Estética e Cosmetologia. É um profissional da área da saúde e ele atua tanto sozinho, em consultório, como em equipes multidisciplinares. Esse profissional ele atua em várias frentes, desde reparo tecidual, tratamento, claro que do embelezamento, óbvio, né? Então, ele trata todas as disfunções estéticas, como, por exemplo, estrias, flacidez, celulite, melasma. E ele tem um papel muito importante na sociedade, porque ele também trabalha na questão da saúde preventiva. Então, ele vai, no momento da anamnese, quando ele está fazendo a avaliação do seu paciente, ele já consegue verificar se tem alguma patologia na pele desse paciente e ele encaminha, então, esse paciente para o profissional adequado. Por exemplo, um dermatologista, no caso de um melanoma, se ele verifica que tem algum melanoma no paciente. Nessa situação de atuar não só em pessoas, mas em equipes multidisciplinares, na verdade, pega toda a gama, então, dos profissionais da área da saúde, porque seria um trabalho preliminar ou também é um trabalho conjunto dentro das situações curativas, as situações que implicam, né, em terapias justamente nas regiões da pele, né, porque ela trabalha justamente com a situação de cosmetologia, ou seja, naturalmente entram aí todos esses cosméticos, não, como a senhora disse, não só para o embelezamento, mas muito mais para a saúde da pele, para a saúde da pessoa. Dentro dessas equipes multidisciplinares, qual é exatamente a atuação da estetocosmetóloga? Sim. Dentro das equipes multidisciplinares, esse profissional vai atuar, por exemplo, quando um paciente tem uma psoríase, Sim. Ele está em tratamento dermatológico, ele vai para o profissional estetocosmetólogo para melhorar a qualidade desse tecido. Então, a pele está cheia de escamas, está muito ressecada, ele precisa de melhorias nesse tecido. Então, durante todo o período, enquanto ele está fazendo o tratamento com a dermatologista, ele faz conosco também, melhorando esse resultado. Então, ele tem resultado muito mais rápido no tratamento dele. Um paciente queimado, esse profissional pode atuar dentro dos hospitais, auxiliando o médico no reparo desse tecido queimado. Um paciente que fez uma cirurgia hiperbárica, ele vai melhorar a qualidade da pele desse tecido desse paciente. O paciente que está fazendo uma redução de medidas com o nutricionista, né, perda de peso com o nutricionista, ele vem para nós e nós vamos atuar ali nas regiões mais localizadas, melhorando a qualidade de alguns locais onde ele tem mais adiposidade.
Também atuamos com as práticas integrativas, porque dentro da nossa graduação nós temos toda a formação de fitoterapia, de florais de Bach, de acupuntura, técnicas de detox, como, por exemplo, ozonioterapia, nós usamos também argiloterapia. Então, nós atuamos aí auxiliando na qualidade da saúde desse paciente. E é interessante também que daqui a pouco esse paciente chega para nós querendo fazer um procedimento estético para uma redução de gordura localizada. E aí nós perguntamos como está o perfil lipídico desse paciente. E aí, quando nós solicitamos os exames e verificamos que daqui a pouco ele não está com perfil lipídico adequado, nós vamos encaminhar para o médico para tratá-lo. E aí nós não vamos fazer o procedimento. Então, também, além de promover qualidade de vida, nós atuamos na prevenção de muitas doenças. Esse nosso trabalho é muito importante para a sociedade e muita gente não conhece. Nem sabe o que faz um esteta-cosmetólogo. Verdade. Ele é um profissional que atua em várias frentes dentro do mercado de trabalho. A senhora falou em prevenção, e aí me chama a atenção, porque agora nós estamos chegando já na época de verão, embora a pandemia e tal, mas as pessoas irão para a praia, as pessoas irão tomar sol, irão se expor aos raios ultravioletas, enfim. Dentro desse trabalho de prevenção, doutora Débora, como é que a gente pode chegar até a senhora e dizer, olha, eu sou uma pessoa de pele muito clara, minha melanina, produção de melanina é escassa, não é? Existe um trabalho de prevenção também, porque aparecem muitas situações de câncer de pele justamente em função da exposição demasiada ao sol. Como é que se situa a cosmetologia nessa prevenção à exposição de raios solares? Sim, o nosso trabalho ele é todo focado na saúde. Então, o paciente que chega no nosso consultório, geralmente, ele chega sem orientação nenhuma. Sim. Ele não sabe como cuidar da pele corretamente. Muitas vezes ele diz, mas eu uso filtro solar. Usa uma vez ao dia. E isto não é o suficiente. E às vezes o número também... E a quantidade errada. Nós orientamos sobre todos os cuidados com a pele, tanto no uso dos antioxidantes, que vão estar auxiliando também na proteção desse tecido, quanto no uso do filtro solar. Como usar corretamente, qual o filtro mais adequado para cada pessoa. Nem todo mundo pode usar o mesmo filtro, isso é uma informação importante. Sim, a pessoa vai na farmácia, vai no supermercado e é aquilo, não é? Não tem orientação nenhuma. Nenhuma, então acaba comprando um filtro que não é o adequado. E para lhe encontrar, doutora Débora, como é que a gente faz? Eu tenho um consultório de cosmetologia ali no Menino Deus. Sim. E pode entrar em contato comigo pelo meu WhatsApp, 51984895202. Também pelas minhas mídias sociais. Tem o meu site, www.deboramorales.com. Morales com 2 L's. Com 2 L's. É importante. Para localizar a pessoa certa, né? Exato. E a gente pode, então, marcar uma consulta com a senhora. Eu quero ir para a praia, porque eu estou falando muito, porque realmente a questão de praia, a questão de exposição aos raios solares é um problema que todos nós enfrentamos e todos nós não sabemos como proceder corretamente. A gente... Como se diz assim na linguagem, a gente se besunta de filtro solar, bota lá um número que a gente não sabe se realmente é aquele adequado, né? Não usa nenhum hidratante, nada posteriormente, né, ao banho, enfim, e isso tudo, essa orientação busca-se com a senhora. Sim, esses cuidados e outros cuidados, como quais cosméticos corretos utilizar no período de praia. Também tem isso, não é somente o filtro solar. Existem cosméticos que nós não podemos usar no verão e não podemos usar quando estamos expostos ao sol. E essas informações todas nós passamos. Esse profissional, ele presta uma consulta igual a um outro profissional da área da saúde. Então, você vai no consultório e vai receber todas as orientações para cuidado da pele home care, tanto para uso interno quanto para uso externo. Então, nós temos um conceito de cosmetologia in e out. Nós não tratamos mais somente o externo, nós melhoramos toda a questão sistêmica desse paciente para que a pele dele tenha qualidade. Sim. E claro que muda também muito em função das próprias patologias. A senhora já falou sobre isso, que a pessoa já tem, não é? Por exemplo, a psoríase, que é uma situação que ela acompanha na vida da pessoa, né? Isto na medida em que, por exemplo, vamos colocar outra situação, né? A pessoa que já tem
o seu cabelo escasso, já está calvo, essa possibilidade de ter uma exposição maior, usa o boné, está resolvido. Muitas vezes não está resolvido, porque o próprio boné não deixa transpirar o couro cabeludo, a pele, e já cria outras situações. Também se busca com a senhora esse tipo de orientação, esse tipo de tratamento, de prevenção, não é isso? Sim, sim. Inclusive, em alguns casos de alopecia, nós temos alguns tratamentos. Atualmente, nós usamos a mesoterapia, que é um tratamento bem interessante. Como é o nome, doutora? Mesoterapia. Mesoterapia. São microinjeçõezinhas no couro cabeludo, onde a gente faz o depósito de fármacos. Eu pensei que estava fazendo uma pergunta, não muito, mas é importante isso. É um tratamento específico para o couro cabeludo, principalmente para os calvos. Os calvos no início, né? Depois que já está instaurada a calvície, já não tem mais tratamento. Porque aí tem pessoas com mais oleosidade, menos oleosidade, tudo isso interfere também, até na própria queda de cabelo, penso eu, né? Exato, exatamente. Já previne também isso. Já né? previne. Então, agora, no período de Covid, todo mundo ficou muito estressado. Sim. Todo mundo com muita queda de cabelo, né? Então, muita procura no consultório por esse tipo de tratamento. E a gente ajuda, sim, com a mesoterapia, microagulhamento, a própria fotobiomodulação, que são tipos de LEDs que nós usamos para estimular o crescimento do cabelo. Muito bom, doutora Débora Morales, que é esteta cosmetóloga. Estamos, então, tendo a honra de recebê-la aqui no nosso programa Economia e Desenvolvimento. Qual é o recado final que a senhora tem nesse último minuto? Cuidem da sua pele, né? O recado que eu deixo para as pessoas, cuidem da sua pele, porque é o maior órgão do nosso corpo. Temos que tratar com carinho, porque ela transmite as nossas emoções. Se nós não estamos bem, a nossa pele não vai ficar bem. Então, cuidando da nossa parte interior, a nossa parte exterior vai estar sempre bela. Amigas e amigos do programa Economia e Desenvolvimento, estamos encerrando o programa dessa semana. Tenham todos uma ótima semana e um grande abraço aos nossos queridos telespectadores.